Fala, minha gente! Estou aqui para gravar mais um episódio do Hoje Podcast. E estou muito feliz em poder receber mais uma empresa que veio pela parceria com o Sebrae, trazendo aí todo o know-how de atendimento, direcionamento que as empresas têm com o Sebrae. E hoje eu vou trazer para vocês a história da Tauana, que é uma empresa de válvulas, e recebo nessa entrevista o Robson. Vamos bater um papo aqui e vocês vão poder entender o que vem por trás de toda essa estrutura, de toda a história da empresa, que está também voltada aí dentro do agro. Então, a gente segue aí com o nosso padrão referente ao agronegócio. Seja muito bem-vindo, Robson. Muito obrigado, André, pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Por você estar convidando a minha pessoa para estar falando um pouco sobre a nossa história aqui. Isso é muito bom, Robson. E dentro da nossa proposta, né, junto com o Sebrae, durante a FenaSucro, é que a gente acabou se conhecendo. Exatamente. Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo sabendo quem é o Robson. Legal. Bom, o Robson, antes de mais nada, é um pai, né? Um Maravilha. Filho, né? Sou casado com a Tauana, tenho 2 filhos, que é a Esther e o Davi. Filho do Emerson e da dona Regina, né? E que durante a sua trajetória resolveu trabalhar na área da mecânica, né? Então, eu sou engenheiro mecânico formado e só faz 27 anos que estou na área, né? Comecei cedo, né? Na época existia um curso técnico de mecânica, na qual eu passei e estudei por 4 anos lá. Saí, fui trabalhar como estagiário numa empresa no ramo de válvulas e dali não saí mais. Me apaixonei pela profissão, me tornei engenheiro mecânico. Depois, com a abertura da empresa, fiz administração de empresa, né? Seguindo aí para poder conseguir dar conta dessa parte administrativa. E fico muito feliz que eu tenha tido sucesso nessa área, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de trabalhar com válvula, gosto de ajudar as empresas a selecionar melhor suas válvulas. Que legal. E, Robson, me fala um pouco, como que nasceu a Tauana? Legal, boa pergunta. A Tauana, ela nasceu... Quando eu saí da CLT, eu comecei a prestar serviço de consultoria nas empresas, né? Onde que eu fazia dimensionamento de válvula, fazia rendimento de caldeira, né? E nesse trabalho vinha a necessidade do cliente estar comprando válvulas e acessórios para o seu departamento. Foi quando eu tive a ideia da gente montar esta empresa para poder assessorar esse trabalho que eu vinha fazendo paralelo, entendeu? Então, aí que surgiu a Tauana Válvulas, entendeu? Surgiu como uma revenda de válvulas, né? Que aos pouquinhos foi crescendo. Então, essa ideia surgiu quando você, vendo a demanda que você tinha no atendimento que você fazia às empresas, isso acaba até sendo um atendimento bem diferenciado, porque você consegue reconhecer a necessidade das empresas. Exatamente. O trabalho que a gente desenvolvia, que eu, no caso, desenvolvia, né? Eu ia até a empresa e tentava melhorar o rendimento, né? Uma economia de combustível, uma economia de consumo de vapor, uma economia de consumo de ar comprimido, né? E para que eles pudessem ter sucesso, eles teriam que, em grande parte, mudar algumas coisas no seu parque industrial. Que legal. Com redimensionamento de válvulas, redimensionamento de bomba, né? Redimensionamento de tubulação. E isso aí acabava gerando uma demanda de compra, né? Uma lista de equipamentos a ser comprado, né? Sim. E eu percebendo que existia ali um mercado, né? Que eu estava passando esse mercado para outras empresas, né? Eu resolvi, né, abrir a empresa junto com a minha esposa, a Tauana Válvulas, para atender esse mercado, entendeu? Maravilha, que bom. E a Tauana começou em 2011, certo? Exatamente, 2011. E quais foram os desafios, os maiores desafios que vocês enfrentaram? Primeiro, o nome já foi um grande desafio, né?
um nome feminino, né? Dentro de um setor extremamente masculino. Ali já, e quando a gente foi escolher o nome, eu falei, não, vamos trabalhar o seu nome. A Taona, na época, até falou assim, mas o meu nome, né? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão aceitar, né? Uma mulher, né? E foi impactante isso, porque quando você fala... Primeiro que a pessoa não esquece mais, né? O cliente. Quando você fala um nome feminino de um produto que até então era extremamente masculino, né? Já gera isso na cabeça deles, né? Eles já deixam, já cria, a marca já fica na cabeça deles por ser feminino, né? O desafio já começou aí. E engraçado, eu falando um pouco do nome, teve uma vez que o cara falou, rapaz, mas é a primeira vez que eu vejo Tauana, um cliente me falou, né? Quando você falou, para mim eu imaginava uma empresa de boutique, né? De joia, mas nunca imaginei de válvula, né? Que legal. Então, assim, você vê que fica marcante o nome. O outro desafio foi a aceitação dos clientes, né? Quando você começa um negócio ali, você começa do zero, né? É a credibilidade, é você criar esses laços, a pessoa acreditar no seu produto, no seu atendimento e fazer a compra, né? Então, esse foi os 2 grandes desafios nossos em 2011. E quais são os principais segmentos atendidos dentro da Tauana? Atualmente, o maior segmento nosso, né, desde a pós-pandemia, é os marketplace, né? A Tauna vem crescendo muito dentro dos marketplace, que é Mercado Livre, Shopee, né? Essas plataformas de venda. Mas de indústria, aqueles clientes que estão conosco desde o princípio, que são usinas de açúcar, laticínio, papel e celulose e algumas empresas químicas, né? Ah, legal. E surgiu uma filial, né, aí nessa história, né? Como que surgiu essa filial de Itajaí? Boa pergunta. Com o crescimento nosso, né, a gente começou a ter que importar bastante insumo, né, para poder nos atender. E foi através de um benefício fiscal que eles dão, né? Lá a alíquota do ICMS é bem menor do que aqui no estado de São Paulo. Então, foi uma estratégia, né? De manter uma filial lá e começar a comprar por lá. E a gente conseguia esse benefício fiscal. Maravilha. Há planos de abrir novas unidades em outros estados dentro do Brasil? Sim. Nós estamos, inclusive semana que vem, vamos participar de uma feira em Belo Horizonte, né? Que é um mercado, que Minas Gerais é um mercado grande. A gente tem ideia de colocar uma filial ali para poder atender essa demanda das mineradoras, que é um mercado que a gente ainda não atua, né? Que a gente tem muita vontade de trabalhar ali. Então, a gente tem muita vontade de ir para Minas Gerais. Maravilha. E, Robson, quais são os principais clientes, os principais setores que hoje a Tauana atende? Hoje, eu costumo dizer que o Mercado Livre abriu muitas portas nossas, né? Então, clientes que a gente jamais conseguiria ter acesso a eles, né? Pessoas que estão ali no interior de Minas, interior da Bahia, que o Mercado Livre chega até eles, consegue entregar com preço justo, né? Que eles têm uma logística bem feita, né? Então, assim, hoje a compra via CPF é muito maior que o CNPJ, apesar que o CNPJ, as indústrias, ela tem um poder de compra muito maior, né? Então, eu costumo dizer que até esse pessoal que tem essa criatividade, os professor Pardais, né? Que gosta de desenvolver algum produto, né? Virou um dos maiores clientes nossos, porque a válvula solenoide, a válvula Globe, a esfera, ela está em tantos lugares, né? Que a gente nem imagina, né? E eu já atendi clientes com tantas ideias, cliente que teve problema de estourar a caixa d'água e querer colocar uma válvula que, se desse algum tipo de problema, ela acionasse remotamente e fechasse. Clientes que teve problema com vazamento de gás nas suas cozinhas e queriam colocar um sistema de bloqueio, entendeu? Então, e a gente participa com eles, né? Para tentar ajudar eles a desenvolver esse tipo de produto. Que maravilha. E é até legal você trazer essa informação, Robson, porque quando a gente, por exemplo, válvula para mim era uma coisa muito distante, né?
Quando a gente fala em válvula, a gente imagina algo assim, grandes indústrias, né? Só as grandes indústrias que utilizam. Me fala um pouco sobre isso. Então, as grandes indústrias são os grandes consumidores, né? Mas a válvula, ela está no nosso dia a dia, né? Porque aonde tem fluido, né? E esse fluido pode ser água, pode ser ar comprimido, pode ser óleo. Então, se dentro de uma borracharia, por exemplo, o cara ele tem ali um compressor, né, para encher o pneu, então ele precisa de uma válvula para fechar esse ar comprimido, precisa de uma válvula para abrir esse ar comprimido, um pequeno laticínio, dentro das nossas residências. Então, se você observar dentro da sua caixa d'água ali, tem válvula na entrada, tem válvula na saída, no seu banheiro, entendeu? Então, assim, o universo de válvula é gigantesco, né? Aonde tem fluido encanado, é obrigatoriamente ter uma válvula ali, entendeu? Então, assim, o universo é gigante mesmo. Então eu tenho clientes desde hospital. Nós hoje atendemos o Hospital Santa Lídia. Que legal. Entendeu? Então, a gente tem um contrato com eles, que é onde a gente somos responsáveis pelos fluidos ali de utilidade, que é água, ar comprimido e gases medicinais, entendeu? Que não pode ter problema nenhum. Então, eles quiseram ter esse tipo de contrato, onde um profissional ficasse responsável por isso. Como a Taona tem todo esse know-how, tem todas essas válvulas, a gente fechou o contrato com eles porque para um hospital. Claro. Você entendeu? Se faltar o vácuo, para um hospital. Se parar o ar comprimido, para um hospital. Se não tiver água, para o hospital. Então, é muito importante. Então, me fala uma coisa. Dentro dessa informação, hoje a Tauana, ela atende tanto o pequeno, o médio e o grande, as grandes indústrias? Sim, atendemos. O pequeno, que nem eu te disse, a gente consegue atender através dos marketplace, né? Ele tem a possibilidade de comprar uma válvula ali e chegar na casa dele por um preço de R$50, R$100, entendeu? E o grande, que são os grandes consumidores, que são aqui na nossa região, temos bastante usina de açúcar, né? Uhum. Que eles são os grandes consumidores, porque é todo um processo químico, bioquímico, e você entra dentro de uma usina, é só tubulação passando, né? Você não vê gente, você só vê tubos, né? Tubo, válvula e bomba, né? Então, eles são os grandes de mercado, as usinas, os laticínios, né? Se for dentro de uma indústria hoje, que faz o beneficiamento do leite, você também não vê pessoas lá, você só vê tubulação e válvulas, né? Então, aquecendo o leite, resfriando o leite, pasteurizando, todo esse processo obrigatoriamente precisa de uma válvula. Maravilha. E você citou um ponto em relação à compra hoje feita pelo CPF. Eu quero emendar uma pergunta. Como que a Tauana, ela se tornou líder Platinum, né? E tendo essa venda muito mais pelo CPF do que por um CNPJ? Uma boa pergunta. Na pandemia, teve uma queda de venda enorme no nosso mercado, né? Porque você já não conseguia ter contato e as pessoas também não estavam ali trabalhando, né? Então a gente sofreu demais. Só que a gente percebeu que o pessoal migrou para a internet, né? Então, a gente reuniu a equipe ali, falou, gente, a gente precisa desenvolver alguma coisa, né? Precisamos ir para o online, né? Porque os clientes estão indo para o online. Porque a indústria já não te recebia mais, não atendia suas ligações, não recebia seus e-mails e as vendas começaram a cair. Só que naquele cenário, a gente também não via nossos concorrentes ali, porque não era normal, entendeu? A pessoa, hoje tem as indústrias, hoje compram, né, no online, né? Sim. Até se você entrar nas plataformas, você vê que ele consegue fazer cadastro ali para comprar no CNPJ. Mas naquela época não tinha. E o Brasil ainda não tinha essa tradição da internet. Foi quando a gente arregaçou a manga e falou, vamos conhecer esse mercado. E a gente começou a estudar o Mercado Livre, que até então ele era praticamente acho que era o único aqui, né, que dava essa disponibilidade para os pequenos, né, para quem pudesse entrar nesse mercado. E foi desafiador, porque nós não tínhamos foto de produto,
A gente não se preocupava com as descrições, porque quem está comprando sabe o que está querendo comprar, então a gente tinha essa preocupação de passar a informação para o cliente, né? Então, a empresa teve um 360 ali dentro. E não foi só isso, existiam regras ali dentro do Mercado Livre para você atingir o público. Então, assim, as 10 primeiras vendas te levam num nível, aí depois as outras 100 vendas te levam a outro nível. Então, conforme você ia aumentando esse nível seu, eles iam te dando público, né? Então, virou questão de necessidade. A gente se tornou Platinum, porque o Platinum, você consegue captar 100% desse público, né? Que legal. O Mercado Livre vai te dar 100% porque você atingiu todas as etapas, você é um fornecedor para eles confiante, né? Porque a preocupação deles não está no fornecedor, a preocupação deles está no cliente final. Então, aquele que entra como aventureiro, eles excluem, não deixa eles ter acesso ao cliente, porque a preocupação deles é o cliente, entendeu? Se o cliente fizer uma reclamação, se a gente vai conseguir atender, se a gente vai aceitar uma devolução, né? Todas aquelas regras que a internet tem. E foi desafiador, porque como não existia válvulas vendendo na internet, a gente precisava conquistar essas medalhas. A gente teve a ideia de buscar outros produtos que eram consumidos na internet para conseguir quebrar essas barreiras. E poder alavancar a venda. E conseguir alavancar as vendas ali dentro, entendeu? Que legal. E a gente fez isso. E graças a Deus deu certo e hoje representa aí uns 60% do nosso faturamento. Que bacana. Que bacana. E pegando esse gancho, Robson, qual que é o principal diferencial da Tauana em relação à concorrência? Ah, legal. Hoje a gente se preocupa muito com o preço. Mas por que a gente se preocupa com o preço? Porque como a gente foi distribuidor no começo e a gente sofria com os fabricantes, porque às vezes você chegava num cliente e você estava concorrendo diretamente com esse fabricante e você não consegue concorrer com o fabricante. Então, seu preço sempre vai ser maior que o deles. Claro. Então, a gente resolveu trabalhar o preço para ajudar o distribuidor no Brasil, porque o distribuidor, hoje, ele está sozinho, que o fabricante está atendendo direto. Então, a gente criou ali uma metodologia e um trabalho para trabalhar o preço, para atrair esse distribuidor e falar, ó, aqui você vai pagar o preço justo e não vai ter nós na ponta concorrendo com vocês. Legal. Entendeu? Através de uma parceria. Então, os distribuidores que são parceiros nossos, entendeu? Eles contam com todo o apoio nosso e não vai ter nós concorrendo com eles. Legal. Aí vocês conseguem dar um suporte aí. Isso, damos um suporte. E uma oportunidade, né? Oportunidade. Para esse setor também. Que esse setor, infelizmente, está acabando, né? Ele não está conseguindo mais comprar e revender. E o distribuidor é fundamental, porque o distribuidor ele está na cidade onde está o cliente. O fabricante não. Às vezes o fabricante é de outro estado. Sim. Né? E não vai conseguir dar o mesmo suporte com o distribuidor que está do lado do cliente. Perfeito, perfeito. Então fica a dica aí para vocês, né? Que conhece aí alguém que faz a distribuição de válvula, porque hoje a Tauana se preocupa também com essa questão. Sim. Né, de manter esse mercado, esse nicho para esse profissional que também tem uma dedicação aí. E o legal é que dentro da Tauana nós temos 10 categorias para o distribuidor trabalhar. Que legal. Né? São 10 categorias de produto, ou seja, essas 10 categorias abrangem 100% o mundo das válvulas. Né? Então, Perfeito. Nós temos a categoria de pneumática, que é toda a parte de válvulas pneumáticas, direcional, tratamento de ar. Nós temos a categoria de válvula de segurança, que é a parte de proteção de equipamento e de pessoas. Nós temos a categoria de válvulas manuais. Nós temos a categoria de combate a incêndio, que no combate a incêndio também vai válvula ali, né? Bastante, né? Que são aquelas válvulas vermelhinhas. Quando você vai num shopping, você olha para cima, tem aquele... Principalmente no estacionamento, tem aquele monte de tubulação vermelha passando. Então, ali que está as nossas válvulas. Entendeu? Então, assim, são 10 categorias que fecham o ciclo, entendeu? E Bacana. a gente consegue desenvolver esse trabalho junto com o distribuidor. E nesse emaranhado de oportunidades, de dificuldades, veio aí a questão do Sebrae. Né? Vocês chegou em um ponto
vocês chegaram em um ponto que perceberam que era necessário buscar esse apoio. Em que momento isso aconteceu? Bom, o Sebrae entrou na nossa vida há mais ou menos uns 3 anos atrás. E a gente bateu na porta do Sebrae, né? Que legal. Que a gente começou a crescer e todo o crescimento não é linear, ele veio um pouco desordenado. E a gente percebendo isso, né? Porque envolve tudo, né? Hoje administrar uma empresa não é fácil, né? E a gente não tem o conhecimento de tudo. Então, assim, tem sistemas, né? Então, vamos falar hoje, por exemplo. Hoje a gente tem um sistema lá, um ERP bem definido. Aí temos um WMS bem definido. Então, são coisas que precisa dentro de uma empresa, né? Um CRM para lidar com os clientes bem definido, né? Então, são ferramentas que nós fomos buscar junto com o Sebrae, que o Sebrae veio dando essa assessoria para nós. Falou, ó, sua logística cresceu, agora você precisa instalar um software aqui, existe um WMS, aí a gente vai atrás, entendeu? Ó, seu sistema já não comporta mais essas vendas online, você precisa ter um outro ERP. Ó, a forma que você preenchia seu DRE já não é mais o mesmo, precisa mudar. Então, o Sebrae, ele nos forneceu consultores, né, em todas as áreas. Além do Sebrae, depois o Sebrae nos encaminhou para o Senai, entendeu? Olha que bacana, o Sebrae ele pagou uma consultoria para o Senai ir até a nossa empresa, você entendeu? E terminar de reestruturar nós. Então, assim, o Sebrae foi fundamental para nós, para o nosso crescimento. Que bacana. Gente, isso é muito importante, porque quando a gente vem falando do Sebrae, quantas empresas que nascem, né, que se reestruturam. No caso da Tauana, até já existia a empresa, mas o quanto que ela conseguiu alavancar a partir do momento que ela teve essa consultoria do Sebrae. Exatamente. O conhecimento, né? Porque a gente, assim, eu sou especializado em válvula, né? A empresa é especializada em válvula. Nós não somos especializados em gestão. E o Sebrae é uma instituição especializada em gestão de pequenos e médios negócios. E já atendeu milhares de empresas e são todos consultores gabaritados, né? São profissionais com formação acadêmica muito bem estruturada, que consegue trazer para nós esse conhecimento. Consegue, que às vezes a gente precisa de uma conversa rápida ali, um gatilho. Sim. A gente precisa de um gatilho ali simples que a gente nem pensava, o cara te dá aquele gatilho, pronto. É o que você precisava para a empresa melhorar naquele setor, entendeu? Então, o Sebrae, para nós, foi muito importante, está sendo muito importante. Levou a gente em várias feiras, né? Então, já levou a gente... A gente não tinha condições de participar de uma AgriShow. Eles disponibilizaram isso para nós, disponibilizaram para nós a FenaSucro, né? E são valores que para uma pequena empresa às vezes é inviável, faz muita diferença, entendeu? Claro. Então, ele está sempre nos apoiando, né? Que legal. O Peru também, eles nos fizeram um convite para ir na feira que tem no Peru, a gente foi muito bacana, entendeu? Conhecemos lá essa feira que teve em Peru e abre a nossa mente, né? Claro. E agora eles nos colocaram num outro que ainda vai começar, que é para exportação, né? A gente não faz nada de exportação e agora eles já falaram, o próximo gatilho agora é exportação, ó, vamos conosco. Então ele está vendo a Capex, né? Para a gente participar dos cursos da Apex e assim, o Sebrae eu indico para todo mundo. Que maravilha, muito bom isso. Me fala uma coisa, na questão, quando a gente fala de sustentabilidade, né, que tem sido algo assim tão falado e também tem sido tão necessário abordar sobre esse assunto, qual o papel da Tauana frente a essa questão? Nós já temos essa visão dentro da empresa, né, há alguns anos. Tudo que a gente gera de resíduo hoje é pouco, mas gera, né? Sim. Mesmo sendo pouco, né, isso não pode ser descartado de qualquer maneira. Perfeito. A gente tem parceiros que vai lá recolher esses resíduos.
A gente, inclusive, até o Sebrae disponibilizou isso para nós, né? Um consultor também para elaborar para nós esse plano. A gente elaborou esse plano e a gente cumpre, né? Cumpre todos os requisitos para estar dentro que eu sempre falo que não é o futuro, é o presente, né? Sim. É o presente. Temos lá energia renovável, entendeu? Nós temos dentro da empresa energia renovável através de placas, né? Sim. E a gente respeita muito o nosso planeta que a gente convive. Muito bom, isso é muito bom e é muito importante. Robson, sobre a questão da distribuição de produto, como que funciona a logística? Vocês têm uma logística própria? Sim, nós temos uma logística própria que consegue atender local, Tá. né? Conseguimos atender aqui Ribeirão Preto, Sertãozinho, né? Que são os cravinhos, mas assim, o maior mercado nosso aqui na região é Sertãozinho, né? Devido às empresas ali que atendem O polo industrial. Isso, que atende as usinas de açúcar real. E fora isso, contamos com a logística do Mercado Livre, né? Eu sempre brinco que nós temos aí mais de 50 mil funcionários, amarelinho, né? Sim. Que faz a distribuição nossa por todo o Brasil. E contamos com parceiros, né? Temos algumas empresas de transporte que também atendem o Brasil todo e com isso nós conseguimos entregar na porta do cliente. Maravilha. E me fala, quais são os planos estratégicos da Tauana para os próximos 5 anos? Ah, legal. Tem um que já tem implantação, que estamos construindo a nossa nova matriz aqui em Ribeirão Preto. Olha lá, parabéns. Obrigado. Ela vai ter 1.100 metros quadrados, né? Que vai conseguir ali atender ao nosso administrativo e logística, né? A gente está com ideia também de ter uma estrutura dentro da capital, aqui em São Paulo, porque é o grande consumidor nosso, então a gente quer ter um centro de distribuição ali e a gente pretende fazer isso nos próximos 5 anos. A matriz, final do ano que vem, e essa filial em São Paulo, esse centro de distribuição em São Paulo, nos próximos anos. Maravilha. Robson, se você pudesse deixar uma dica para quem está nos assistindo. Você começou uma empresa do zero. Sim. Né? Você tem a ideia, você tem a experiência do atendimento. Qual a dica que você deixaria para um empreendedor que tem um sonho de iniciar algum projeto, algum empreendimento e acaba tendo aquele frio na barriga em começar? É até engraçado porque quando eu comecei, ainda não existia a Tauana, mas você acaba, quando você vai trabalhar como um consultor, você acaba dependendo de você, né? No meu caso, né, eu não olhei para trás. Eu pus aquilo na cabeça, que é o que eu queria para minha vida, e segui, entendeu? Segui os meus objetivos, crendo que daria certo. Se não desse certo, voltaria para fazer o que eu fazia antes. Mas sempre acreditei que daria certo. E sempre deu certo, entendeu? Às vezes não acontece na rapidez que a gente quer, né? Na velocidade que a gente quer. Mas com planejamento, com paciência, a gente consegue. Você vê, no começo da entrevista eu te falei que são 27 anos de profissão, né? Então, assim, há 27 anos atrás eu era um estagiário. Estava começando, entendeu? 10 anos se passou quando eu iniciei, eu não tinha alcançado grandes glórias, né? Ainda estava na mesma ali, entendeu? E persistindo. Então, acho que todo empresário, principalmente no Brasil, a persistência é o grande negócio, entendeu? E não ficar pulando de galho em galho, né? Eu não acredito muito. O cara começa a fazer uma coisa, não deu certo, vai para outra, não deu certo, vai para outra. Não. Seja persistente. Se você acredita nos seus sonhos, siga ele até o fim. Segue o projeto que vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes vai precisar corrigir a rota. Às vezes precisa, mas não pode desistir. E o principal também é a gente entender que quando naquilo que a gente não tem habilidade, como você falou, eu conhecia de válvulas, né? E aí, no momento que você sentiu que a tua empresa estava crescendo, você foi lá e bateu na porta do Sebrae, né? Pedindo ajuda para poder alavancar, Sim. né? E estruturar a empresa. Exatamente.
E assim, a gente tem que usar as ferramentas que nós temos, né? Sim. O Sebrae está aí, tem outras instituições de apoio também, o próprio Senai, as associações, a nossa empresa é associada hoje da Abimac, Legal. é associada da CEISE, né? Então, são associações empresariais que estão ali te dando um norte do caminho, né? A CEISE, que é uma instituição voltada para o setor do agro, sucroenergético, isso, né? Da bioenergia. Então, tudo que eles recebem de demanda, eles estão nos posicionando, nos ajudando, chama a gente para participar, a gente vai. A Abimac é outra instituição fantástica também para os fabricantes, né? Que ela também te dá o norte. Se você tiver com dificuldade, você passa um e-mail para eles, em seguida já vê um representante, vê qual que é a sua demanda, o que está te atrapalhando, ou que tipo de ajuda que você precisa. É se associar ao seu negócio ali, entendeu? Você tem que andar junto com esse pessoal. Claro, porque aí você entendendo qual que é o seu nicho, você vai, né, procurando esses braços que vão te dando suporte e direcionamento. Exatamente. E vão abrindo as portas. E vai abrindo as portas. E não deixa você sair, né? De repente você está fazendo alguma coisa errada, eles vão te direcionar. Que bacana, gente. Eu fico muito feliz, porque sempre, né, dentro da nossa conversa aqui do Oxo Podcast, a gente traz essas informações. E, acima de tudo, as empresas que nascem de uma ideia e, através da persistência, como você falou, através do foco, né, e dessa busca pelos setores, pelas associações, pelas pessoas que podem te ajudar a alavancar, a empresa realiza, né, a empresa dá certo, a empresa está aí no mercado, fazendo um trabalho com muita maestria. E dentro de um setor onde você atendia apenas CNPJ, você viu a possibilidade de atender CPF, né, e entrar em um mercado e abrir aí as oportunidades até dentro do Mercado Livre, podendo atender aí ao Brasil inteiro. Exatamente. Hoje, graças a Deus, estamos nos 4 cantos do Brasil, através de uma segunda instituição que nos coloca ali na porta desses clientes. Através de uma ação, né, de algo que nem existia em um mercado que era tão fechado, né? Exatamente. Que bacana. Eu fico muito feliz, Robson, de ter você aqui, de poder ouvir a história da Tauana. Te parabenizo por isso e, assim, espero que vocês sigam aí, né, dentro do projeto de vocês, agora seguindo para a exportação também, que isso seja algo que venha acontecer, né, dentro de toda essa seriedade que vocês têm dentro do mercado. E agradeço mais uma vez a essa participação. E, gente, podcast é isso, né? A gente trazer informação, a gente deixar vocês com a informação na mão para a melhor tomada de decisão. Né? Eu sempre falo que quando a gente tem a informação na mão, a gente acaba escolhendo o melhor e decidindo melhor sobre as necessidades que a gente tem no dia a dia. E antes de finalizar, eu queria te presentear com maravilha! Com um mimo nosso, né? Olha lá da só. Empresa. Vamos ver. Ó. Opa. Muito uma garrafinha para esporte. Parabéns. Aqui, muito obrigada, né? Parabéns e muito obrigada aí. Fico muito feliz em poder receber vocês e deixo aqui a informação. Peço para que vocês compartilhem essa informação, curtam o canal, comentem, porque o nosso trabalho é sobre isso, né? Essa troca é muito importante. E, de repente, você que está assistindo conhece alguém que precisa dessa informação. Então, é sempre muito bom a gente compartilhar, né? E poder ajudar a chegar essa informação e muito mais para as pessoas. Então, mais uma vez, eu finalizo aqui o episódio do Oxo Podcast, agradecendo a presença do Robson, parabenizando aí pela história. E a vida é sobre isso, é sobre compartilhar boas informações.